Amém. Boa noite, meus irmãos. Para tirar um pouco do meu nervosismo e saber se todo mundo está acordado aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade duas. E se vocês responderem positivamente, eu queria que vocês levantassem a mão. Queria saber aqui quem ama Jesus. E agora a segunda pergunta é: quem ama a palavra de Deus? Eu também, meus irmãos, eu amo essa palavra. Essa palavra aqui passará céu, passará terra, ela é eterna, ela durará para sempre. Essa palavra aqui que me salvou, essa palavra aqui que é alimento para o nosso espírito, para todo o nosso ser. E hoje eu queria ver se é um teste de fogo mesmo para quem ama essa palavra, porque a gente vai se debruçar bastante sobre ela. E me desculpa se parecer que eu estou lendo muito aqui, é porque por conta do nervosismo eu quis deixar tudo escrito para eu não errar nada. Então eu queria dizer que eu sou muito grato e honrado por ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês. Eu espero em Deus que eu possa ser usado grandemente pelo Espírito Santo e que não sejam as minhas palavras que alcancem o coração de todos, mas sim que tudo que saia da minha boca venha diretamente do Senhor e penetre o mais íntimo da alma de vocês, trazendo mudança e edificação. Realmente eu sou muito grato por essa oportunidade e pela providência de Deus, o tema escolhido para hoje foi justamente gratidão. Quando Vinícius da Gladys ele entrou em contato comigo, dizendo que eu traria a mensagem para vocês, eu já tinha em mente uma passagem e uma mensagem que eu queria compartilhar com todos. Mas o Senhor usou as circunstâncias e as vidas dos meus queridos irmãos para me mostrar que não era essa mensagem que Ele queria que eu trouxesse para vocês nesse momento. E ao receber o tema, um texto das Escrituras veio galopando na minha mente. E uma pergunta, que é o nome dessa mensagem, veio junto também. E essa pergunta é: você é grato por ser salvo? Para todos que tiveram um encontro real com Cristo, a obviedade da resposta para essa pergunta nos leva a dizer rapidamente que sim. Mas será que realmente nós estamos vivendo uma vida de gratidão pelo sacrifício perfeito que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, realizou na cruz do Calvário, e reconhecendo que nada é mais importante em nossas vidas do que crer na ressurreição, na vida eterna e no julgamento de toda a carne? Então, antes de mais nada, eu gostaria que todos pudessem se colocar em pé e que nós pudéssemos abrir o Santo Livro no texto de Êxodo 16, de versículo 1 ao versículo 10. E está escrito assim nas Escrituras: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, antes de começar realmente a mensagem, eu queria fazer mais um momento de oração, para que Deus esteja conduzindo eu nesse momento e que possa estar preparando o coração de todos. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Deus, realmente por esta oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por poder falar da Tua palavra aos meus queridos irmãos e a todos que aqui estão. Senhor, que o Senhor tire todo o orgulho e toda a vaidade que possa se apoderar do meu coração, ó Pai. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Tome toda a glória para si, Deus.
Ó Senhor Jesus, prepara estes corações, que esses corações sejam terras férteis, ó Deus, preparados para receber a semente da Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra frutifique nesses corações, ó Pai. Ó Senhor, nos conforma à imagem do Teu Filho Jesus, Pai. E é nesse santo nome que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Peço que todos possam agora se sentar. Eu vou dar início à mensagem. E meus queridos irmãos, eu acho que depois que vocês leram essa passagem de Êxodo 16 e refletiram um pouco sobre o tema do culto, vocês devem estar pensando que eu não devo saber o que significa gratidão, já que essa passagem não nos remete a nenhum sentimento parecido. Então, antes de tudo, eu gostaria de ver com vocês o significado dado a essa palavra pelo dicionário. E pelo dicionário nós temos que a palavra gratidão significa reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, ação de reconhecer ou de prestar reconhecimento a alguém por algo bom. E realmente, essa passagem não tem a descrição de nada parecido, mas temos nela uma palavra que resume toda a atmosfera que permeava o povo: murmuração. E quando pesquisamos pelo significado dessa palavra, nós temos que murmuração significa conversa entre muitas pessoas sobre alguma coisa sem importância, mexerico ou boato, rumor de teor maledicente, falatório em que há depreciação. Então, aonde que eu pretendo chegar com todas essas definições que por si só se mostram contrárias? No ponto da mensagem que o Senhor mandou eu trazer a vocês hoje. Você é grato por ser salvo? E para que possamos responder essa pergunta de forma verdadeira, nós devemos saber as atitudes que não devemos ter para viver uma vida de gratidão pela salvação. E em especial, eu gostaria de destacar a atitude cometida pelo povo no deserto, que foi a murmuração. Quando nós vamos analisar o contexto da passagem, nos textos anteriores do livro de Êxodo, nós temos toda uma descrição de como o Senhor, com braço forte e com demonstração da sua glória, por misericórdia e graça, salvou o povo de Israel da escravidão do Egito, a qual o povo estava submetido há 430 anos. E nós podemos ver o retrato desse ato de Deus de forma bem resumida no texto de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 40 a 42. Se todos puderem me acompanhar na leitura, por favor. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 40 ao 42. E nas Escrituras Sagradas está assim relatado. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 40 a 42. Está assim: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. E aqui eu gostaria de de falar que nós temos uma ordenança de Deus sobre o que o povo deveria fazer após esse livramento: comemorá-lo por todas as gerações. Mas também eu gostaria de reforçar a ideia de que esse livramento não teve nada a ver com qualquer característica intrínseca ao povo de Israel, mas somente pela graça e o amor de Deus. E nós podemos ver isso explicitado no texto de Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Deuteronômio está logo após Números, o capítulo 7, dos versículos 7 a 11. E nós temos aqui descrito por que de Deus salvar o povo de Israel. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Então aqui nós vemos nessa passagem claramente descrito o porquê da benevolência do Senhor para com o povo escolhido, que se justifica pelo próprio título, povo escolhido. Ele não precisou ter em si nenhuma bondade e virtude prévia, mas se eles acolhessem de Deus a salvação e seguissem os seus caminhos,
receberiam do Senhor misericórdia, mas se não os cumprissem, padeceriam. E quando nós voltamos os nossos olhos ao texto-chave dessa mensagem, em Êxodo 16, nós vemos que aquele povo não considerou a misericórdia de Deus para com eles, e nem celebravam pela salvação que tiveram, mas sim que eles murmuravam contra o próprio Deus, olhando para uma necessidade palpável, imediata, que não seria nada que o Senhor que abriu o mar e desbaratou o exército egípcio não poderia realizar. E nesse momento eu gostaria de abrir um parênteses para algo que o Senhor vem falando muito forte ao meu coração. Há muito tempo eu senti que eu deveria compartilhar isso com todos, pois eu sinto que a mudança que aconteceu na minha vida se faz necessária na vida de outras pessoas que aqui estão. E o que Deus tem colocado no meu coração é que Ele está cansado de ouvir seu nome sendo pronunciado em vão, em frases vazias, e que geralmente estão relacionadas a alguma murmuração. Meus irmãos, eu não pretendo ser legalista nem farisaico com o que eu estou dizendo agora. Mas assim como o Senhor nosso Deus disse, não matarás e não adulterarás, Ele também nos ordenou que não tomássemos seu nome santo em vão, como algo banal. E para que todos percebam a importância desse mandamento, eu gostaria que pudessem abrir suas Bíblias no texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Só virar algumas paginazinhas aí, se alguém estava em Deuteronômio já. Está escrito assim no versículo 11 do capítulo 5. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso é algo muito sério. E quando meus olhos foram abertos para o quanto o nome de Deus e Cristo Jesus saíam da minha boca sem nenhum valor, eu senti o peso desse pecado sobre os meus ombros. E eu pedi perdão a Deus. Então hoje, meus irmãos, seus olhos estão sendo abertos para essa verdade. E aqueles que nunca consideraram o que eu estou dizendo, eu sinto lhe dizer que isso vai começar a incomodar vocês, a partir de hoje. E que Deus vai te causar um profundo pesar quando você afrontá-lo conscientemente ao pronunciar o seu nome santo em vão. Mas Ele também irá mudar todo o seu modo de falar. E vai propiciar em vocês o fruto do Espírito do domínio próprio. Pois as frases que agora sairão de suas bocas não serão mais sem valor nenhum. Mas a boca de vocês vai ser bálsamo para qualquer ouvinte. E a paz, que excede todo entendimento, dominará sobre a vida de todos que assim procederem. Nós não fomos feitos para murmurar e blasfemar contra Deus, mas somos feitos à sua imagem e semelhança, para adorá-lo e render-lhe louvor. E agora, voltando ao centro da mensagem, como nós podemos descobrir se nós estamos vivendo um estado de murmuração, ao invés de um estado de gratidão pela salvação? E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar, para que nós percebamos o nosso estado, é justamente relacionado com o que eu acabei de explanar para vocês. Como o nome de Deus tem saído da sua boca. Você só pronuncia o nome de Deus diante de alguma necessidade aparente? Suas frases com o nome de Deus estão sempre conectadas a algum pedido de socorro imediato? Você exclama o nome de Deus para desviar sua boca de falar a alguém próprio? Porque se sim, eu sinto lhe informar que você não está vivendo uma vida de gratidão pela tremenda salvação que Deus deu em sua vida. E aqui eu gostaria de dizer que existe um limite sutil em pedir o auxílio do Senhor para um momento de dificuldade e murmurar e blasfemar contra Ele. Porque o nosso Senhor, Ele deseja que a gente coloque diante dEle os nossos pesares e aquilo que nos aflige. Mas quando apenas a dor domina tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus, considerando que Ele não está consciente do que está acontecendo, nós adentramos no estado de murmuração. E aqui eu coloco um testemunho pessoal, pois eu, no início da minha conversão, vivi um estado de murmuração. E eu dou graças a Deus pela vida do pastor Luiz Cláudio, por ter me ajudado a sair desse estado. Eu vivia um momento emocional muito turbulento em minha vida. E quando eu fui pedir o conselho do pastor, eu contei o que estava se passando comigo. E ele em pouco tempo percebeu, e me falou algo que eu não estava notando. Ele me disse: Hugo, você já reparou que em todas as frases que você diz como está difícil? E meus irmãos, aquele momento deu um estalo na minha mente. E meus olhos se abriram para perceber o quanto eu estava murmurando contra Deus. E em meus pensamentos, e colocando dificuldade em tudo, e vivendo apenas para minha dor. E quando nós voltamos para o texto de Êxodo 16, vemos que era exatamente isso que o povo estava fazendo. Eles estavam focados naquilo que os estava afligindo naquele momento,
e desconsideravam o Deus Salvador que os libertara. A atitude da murmuração diante das dificuldades não é um sinal que deve ser notado entre nós que cremos em Cristo. E para encerrar esse ponto, eu gostaria que a gente lesse o texto de Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 10 a 11, onde é relatado que diante as mazelas decorrentes do derramar das taças da ira da cólera de Deus, os que eram selados pelo anticristo são os que possuem essa característica de blasfemarem contra Deus, não o reconhecendo sobre o controle de tudo. Então é capítulo 16, dos versículos 10 a 11, onde está escrito: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. Então aqui eu encerro esse primeiro ponto e gostaria de passar para o segundo ponto, que é: você está murmurando contra os seus irmãos em Cristo, contra autoridades e pessoas queridas? Porque quando nós murmuramos sobre a vida daqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos murmurando contra o próprio Deus. É o Senhor quem coloca todas essas pessoas em nossa vida. E nós não podemos desviar nosso descontentamento contra Deus e em nós mesmos, murmurando contra os outros, ainda mais contra aqueles que são canais de bênção em nossas vidas. No texto de Êxodo 16, a gente vê isso claro no versículo 2, quando vemos escrito que o povo murmurou contra Arão e Moisés. E aqui eu gostaria de pensar com vocês: como vocês acham que seriam essas murmurações? Eu penso que seria algo desse tipo: agora que nós precisamos que esses dois façam alguma coisa, eles ficam aí parados. Cadê toda aquela demonstração de poder? Que eles são cegos e não estão vendo quanto estamos sofrendo? Eu sabia desde o início que tudo isso daria errado, ainda mais com esses dois no comando. E parafraseando agora as escrituras, eles queriam mesmo era nos matar de fome nesse lugar. Que bela ajuda. Eu imagino que tenha sido algo desse tipo. E todas essas frases, mesmo que direcionadas a Arão e Moisés, eram na verdade diretamente contra o próprio Deus. Pois eles esqueceram que Arão e Moisés estavam apenas sendo instrumentos nas mãos do Senhor, mas que tudo o que aconteceu e estava acontecendo era Deus quem estava no controle. Então, nós não devemos murmurar contra ninguém, pois é Deus quem está direcionando todos os fatos. E mesmo as pessoas que nos afligem são por Deus colocadas em nossas vidas. E um texto que eu gosto muito de pensar sobre isso está em Provérbios 16, capítulo 4. Então vamos lá para o livro de Provérbios 16, capítulo 4. Versículo 4, desculpa. Provérbios 16, versículo 4. Onde está escrito: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. E aqui eu encerro esse segundo ponto, e agora eu começo ao terceiro, que é: se você está murmurando contra um estado atual da sua vida, esquecendo das tamanhas bênçãos que Deus já lhe concedeu. E meus irmãos, ao explicar o contexto da passagem, fica claro como o povo tinha uma memória muito curta em relação às coisas boas que Deus acabara de realizar na vida deles. Nós vimos que o povo estava há 430 anos sob o jugo da escravidão, quando Deus levantou Moisés como seu porta-voz na terra, trazendo juízo aos egípcios e salvação e libertação para a descendência de Jacó. E aqui nós podemos notar uma sombra de Cristo, que veio para nos libertar da escravidão do pecado, trazendo juízo àqueles que não aceitam as boas novas, e salvação para aqueles que aceitam a sua palavra de vida eterna. As nossas tribulações que nos assolam no tempo presente nunca devem ocupar o lugar do nosso sentimento de gratidão pelo milagre da salvação que Jesus operou em nossas vidas. E agora eu gostaria de usar as palavras de Paulo para resumir como deve ser o nosso pensamento e proceder em relação às tribulações. Então eu queria que vocês pudessem abrir suas Bíblias no texto de Romanos,
capítulo 8, dos versículos 18 até o versículo 25. Vamos lá. Hoje é um teste de Bíblia, hein, irmãos? Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Está escrito assim na palavra de Deus: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E nesse ponto eu gostaria de destacar que muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando é decorrente de uma bênção que a gente recebeu. Porque a escassez de alimento que o povo estava passando era decorrente de eles estarem caminhando por uma terra árida, que foi o que aconteceu após o livramento do Egito. E esse também deve ser o nosso cuidado. Porque muitas vezes a gente recebe bênção de Deus que vão trazer consigo dificuldades. E logo a gente começa a murmurar sobre aquilo que Deus acabou de nos conceder. Quantas vezes vocês já presenciaram pessoas que há muito tempo estavam desempregadas e quando começam a trabalhar, já começam a murmurar sobre o ambiente de trabalho, o levantar cedo, o ter que pegar transporte público, ou agora indo para o lado espiritual, quando a gente vê que alguém recebeu a bênção de poder contribuir com a obra de Deus, e logo desafios que a gente tem que suportar gratos e satisfeito com o que o Senhor nos proveu. Que as nossas bocas não sejam centro de murmurações, mas que a gente possa reconhecer a graça de Deus a cada dia de nossas vidas. E possamos dizer, como está escrito no Salmo 118, versículos 21 a 29. Salmo 118, versículo 21 a 29, em que está escrito: Graças te dou porque me escutastes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou partir agora para o quarto e último ponto dessa mensagem. Que é se você murmura, sentindo falta daquilo que já viveu. Ah, meus irmãos, eu enxergo isso como o pior das murmurações que a gente pode fazer. E agora eu queria voltar ao texto de Êxodo 16, no versículo 3. Só para a gente ler novamente, para entender o que eu quero dizer. Êxodo 16, no versículo 3, e que está escrito: Os filhos de Era tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Meus irmãos, o povo estava realmente sentindo falta da vida de escravidão, apenas por estarem passando por uma necessidade temporária, que se eles clamassem a Deus seriam atendidos e poderiam receber do Senhor muito mais. Para deixar claro mesmo, como o povo, ele estava realmente sentindo falta da vida de escravidão, apenas por estarem passando por uma necessidade temporária, eu queria que a gente pudesse ir para o texto de Números 11, dos versículos 4 a 6, que é o relato paralelo dessa mesma situação. Então, ele descreve a mesma situação, só que com outras palavras, né? Então, nós temos no capítulo de número 11, versículos 4 a 6 de Números. Está escrito assim: E o populacho que estava no meio deles
veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. E agora eu queria pensar com vocês, meus irmãos, se esse pensamento deles faz realmente algum sentido. Como eles poderiam estar sentindo falta de serem açoitados, trabalharem até a exaustão, serem tratados como pessoas inferiores e sem valor, por conta de um prazer de sentir o gosto de algo diferente em suas bocas, um prazer tão ínfimo. O próprio Deus os alimentava com maná que vinha dos céus, mas o povo queria mais, queria poder se deliciar como faziam antigamente. E aqui eu destaco um ponto, que o desejo que eles possuíam de querer comer algo diferente do maná, em si não é algo ruim, mas o fato deles murmurarem contra aquilo que Deus estava lhes oferecendo, e lembrar com saudade de um tempo que sofriam humilhados, foi o grande erro e o pecado que eles cometeram contra o Senhor. E quantas pessoas nós vemos que murmuram nesse sentido? Pessoas que dizem ser regeneradas e salvas por Cristo, mas que com saudades murmuram pela nova vida que o Senhor planeja para aqueles que são seus. E eles são desejosos pelo tempo que viviam completamente sob o domínio do pecado. É algo ilógico uma pessoa salva olhar para o seu passado de podridão sem Cristo e desejar prazeres que traziam em si condenação. E como Paulo bem disse em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 7 a 16. Então vamos lá para Filipenses, capítulo 3, dos versículos 7 a 16. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, andemos de acordo com o que já alcançamos. E esse deve ser nosso pensamento, meus irmãos. As coisas que antes para nós eram lucro, devem ser consideradas como perda. E aqui eu coloco uma pergunta de novo para vocês, meus irmãos. Vocês já choraram diante de Deus por pecados que vocês cometeram, que sabem que atingiram diretamente a sua santidade? Os pecados que cometemos e os velhos hábitos de uma vida sem Cristo devem nos causar pesar e devemos nos humilhar diante de Deus, pedindo o seu perdão, com confiança de que não podemos fazer nada para comprar esse perdão, mas que em Cristo Jesus nós encontramos a remissão para toda a injustiça por nós cometida. Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar alegria em vivermos uma vida de entrega e adoração a Ele. Todo o nosso regozijo deve estar firmado em Deus e em Sua palavra. Tudo o que somos e o que fazemos é para a sua glória. E aquilo que Paulo disse em Romanos 6, versículos de 20 a 23, resume tudo o que eu queria exprimir com esse último ponto da mensagem. Então vamos lá para Romanos capítulo 6, do versículos 20 a 23, que está escrito assim no Santo Livro: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, só para encerrar aquilo que Deus colocou para expor hoje para vocês, eu gostaria de dizer que não ser grato por ser salvo e murmurar porque a gente viu que Deus respondeu à murmuração do povo, que ele enviou as codornizes, mas só que o texto de Êxodo 16, ele deixa de fora algo que está relatado no texto paralelo de Números 11, que eu gostaria de ler com vocês. E agora eu gostaria de destacar os versículos de 10 a 15 do capítulo 11 de Números, primeiramente, para a gente ver nesse texto a carga que estava sobre Moisés, quando ele teve que ouvir toda aquela queixa do povo. Que a gente não, muitas vezes a gente não pensa, né, meu irmão, quanto Moisés sofreu, né, com aquele povo que reclamava o tempo inteiro murmurando. Então, no Números 11, dos versículos 10 a 15. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. E agora, para a gente entrar no contexto mesmo do que eu disse agora, dos versículos 18 a 20 e depois do 31 a 35. Primeiro de 18 a 20. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. Diante dele, por sair das igrejas. Agora de 31 a 35. Então soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, uma extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava em seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e os feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. E aqui a gente pode ver a resposta de Deus para as murmurações e as consequências de viver uma vida sem reconhecer a salvação que Ele dá gratuitamente ao seu povo. Então, para finalizar, meus irmãos, a minha oração é de que todos aqui presentes possam ter sido tocados por essa mensagem e de alguma forma poder responder com sinceridade a pergunta central: eu sou grato por ser salvo? E que vocês encontrem em Deus a alegria de viver uma vida para Ele, mesmo em meio a dores e sofrimentos, sabendo que a maior vitória que temos está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e que nenhuma murmuração esteja presente na vida de vocês. E como Paulo disse ao povo de Filipos, e está registrado em Filipenses 4, versículos 4 a 7, eu quero dizer a todos agora. Então, o último agora, meus irmãos, Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Quero usar as palavras de Paulo para dizer para vocês agora: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Então essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer a todos hoje. Espero que tenha edificado a vida de todos, que todos possam sair daqui transformados. Passa a palavra agora para o pastor, para ele dar a bênção final aí para todos nós.